Graça e paz, bom dia. Domingo de frio, a gente já estava comentando aqui antes de começarmos nossa gravação, né? Que Deus venha nos aquecer, venha nos inspirar, venha nos orientar nessa manhã de escola dominical. E nada melhor do que a gente começar orando, né? Então vamos agradecer, consagrar ao Senhor esse tempo. Papai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado por essa noite de descanso. Obrigado por mais uma aula de escola dominical, no qual nós cremos que é desejo do teu coração nos orientar, nos ensinar, nos inspirar, e por isso levamos nossas mentes e corações cativos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que todos os princípios sejam transformados segundo os princípios do teu reino, e nós queremos também orar pelas pessoas que estão assistindo essa aula nos dias da semana, que estão sendo também alimentadas por este conteúdo, que teu Espírito Santo fale poderosamente a cada um, a cada uma, em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Nós estamos na aula 5, é isso? E a gente viu nessas últimas semanas um pouco sobre o tema do reino de Deus dentro do conceito judaico e como eles estavam aguardando esse reino, abriu caminhos para a gente entender um pouquinho sobre o cristianismo, ou melhor, a pregação de Jesus no primeiro século, né? Em que contexto Jesus está quando Jesus está falando sobre o reino. E hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, então, sobre o tema do reino de Deus na pregação de Jesus, que é o nosso objetivo maior aqui, né? Então, existem alguns objetivos que eu consigo identificar quando nós estamos falando dessa pregação na fala de Jesus, né? Então, o que é o reino de Deus na pregação de Jesus? Em linhas gerais, o tema do reino de Deus na pregação de Jesus tem como objetivo apresentar mudanças de valores. As pessoas estão vivendo valores que são valores de uma sociedade, e Jesus está trazendo, então, os valores do reino. Jesus, ele fala sobre o estabelecimento de igualdade. Depois a gente vai ver com calma cada um desses itens. Jesus, ele pretende conferir significado às pessoas na sua pregação. E por último, ele está desenvolvendo uma consciência de propósito na sua pregação, quando a gente percebe ele ensinando ao seu povo, né? Então, esses conceitos, né, valores, igualdade, significado, propósito, são conceitos que, por mais de 6.000 anos, a gente vê interpretações erradas, equivocadas. E esses conceitos, eles, quando não aplicados na vida das pessoas, então, o que a gente tem estudado muito nessas últimas semanas é o texto de Romanos 5,17. Então, a gente acaba percebendo que esse reinar em vida passa a ser cada vez mais distante da realidade de cada um. Por isso, a pregação de Jesus consistia nesses 4 pilares de mudanças, de esclarecimento, né, de valores, igualdade, significado e propósito. Tá? Então, quando nós passamos a entender que os valores do reino de Deus são melhores que o nosso, no reino de Deus é um reino de igualdade, que o reino de Deus veio para conferir um significado para nós, no sentido de uma paternidade, de um conceito de família completamente diferente do que a gente vive, que existe um propósito para cada um, cada uma, então a gente passa a reinar em vida. Né? O tema do reino de Deus para Jesus nunca foi algo pós-vida,
como muitas pessoas acabam interpretando e acabam entendendo, né? Para Jesus Cristo, na pregação de Jesus, o tema do reino de Deus sempre foi algo para ser vivenciado, agora, em vida, né? Para a gente entender um pouquinho, né, a gente já falou, não sei quantos conhecem esse quadro, né? Esse quadro de Picasso, mas ele reflete um pouquinho do que eu vou falar para vocês aqui agora, né? Quando a gente fala reino, reinado, e a gente já viu isso na primeira aula, e eu quero retomar aqui, porque uma série de significados surge para a gente. Abre aí uma série de conceitos que nós temos sobre essas palavras, né? E a maior parte dessas imagens que surgem para a gente, elas são reflexos da nossa sociedade, são reflexos da nossa cultura caída, decadente, né? Então, é fácil da gente entender como é, então, essa nossa cultura. Esse quadro de Picasso, eu não sei nem se a gente pode falar que é uma homenagem às pessoas, elas de uma cidade, né, Guernica, que é uma cidade que foi bombardeada lá na Espanha, e ele pintou esse quadro, né? Então a gente vê mutilação, a gente vê o sofrimento, a dor, olhares perdidos. Então é assim como muitas pessoas vivem nessa vida, né? E então quando nós olhamos os nossos telejornais, a gente consegue ver a realidade dos governos, dos reinos, das autoridades, né? É guerra, é terrorismo, é sangue, é morte, é uma diplomacia que está mais interessada em fazer com que os seus direitos prevaleçam. São conflitos, é ódio, é intolerância, é medo, pobreza, estupro, genocídios, epidemias, que mais? A gente consegue ver fuga de detentos, desastres naturais, são bombardeios, a gente vê incertezas econômicas, imigrações, pessoas indo para outros países no afã de querer uma vida melhor, entendendo que em outro país é melhor para se viver, corrupção, declínio moral, revolução sexual, choque de culturas. Olha, gente, é tudo isso que a gente vê. E essas coisas, nada mais, nada menos, é fruto da degradação humana, né? E isso nos faz vivermos também num constante conflito, uma dualidade, né? Um contrassenso. Porque o homem, ele tenta, por uma certa parte também, tentar compensar isso com algumas ações, mas é falido isso. Então, por exemplo, a gente constrói prédio e depois a gente vem e bombardeia os prédios. A gente cria arma e depois a gente usa a arma contra a gente mesmo. A gente fabrica medicamento e dificulta o acesso dos medicamentos para os doentes. A gente cria a internet para aprimorar a comunicação mundial e com ela, embora tenha muita coisa boa, né, mas com ela acaba entrando fraudes, com ela acaba acontecendo a disseminação da imoralidade e uma série de outras coisas, né? E aí, para a gente tentar fugir dessas coisas também, a gente acaba criando e buscando religiões, no sentido de nos sentirmos mais amados, mas também na prática a gente não consegue amar ninguém. Esse é o contrassenso da nossa sociedade e de imagens de reino que vem deturpado quando a gente fala de governança, sobre autoridade, todas essas coisas vêm no nosso imaginário, porque é isso que a gente vive. Então, quando nós falamos sobre reino, todo esse imaginário, quando vem à nossa mente, ela vem como um reflexo da degradação humana.
E quando a gente lê o Antigo Testamento, coisa que a gente fez nessas últimas semanas, esse imaginário todo não é muito diferente. E como nós vimos, é exatamente esse tipo de imaginário que o povo judeu aguarda no seu Messias. Não é absolutamente nada diferente disso. Eu estava lendo alguns estudos, né, sobre a vinda de Jesus e, e vendo algumas teorias sobre essa vinda, né, o que envolve arrebatamento. E aí, lendo essas coisas, é interessante, né? Eu estava lendo e surgiu uma pergunta. E aí a pergunta que surge assim: nós reinaremos sobre quem? A gente não vai reinar sobre ninguém, porque não foi isso que Jesus ensinou. Mas essa é a preocupação das pessoas, né? E a gente vai tocar nesse assunto um pouco mais lá na frente, dos nossos próximos estudos, para que a gente também não faça interpretações equivocadas ou crie significados diferentes do que o que Jesus nos ensinou. Perguntas, esclarecimentos até aqui? Alguém tem algo para concluir, para trazer de algo novo que eu não falei, algum comentário? Tranquilo? Então, quando a gente analisa a Bíblia minuciosamente, né, seja então no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a gente chega à conclusão que a Bíblia, ela, de Gênesis e Apocalipse, ela fala de um rei e ela fala de um reino. A religião em si, os rituais, as formas de culto, eles não são um assunto central da Bíblia. Mas a Bíblia está falando do estabelecimento de um reinado nesse planeta a partir do reino celestial. Então a Bíblia ela descreve o projeto divino de governar a Terra a partir do céu e por intermédio da raça humana. Quando a gente vai fazer esse estudo, e à medida que eu vou avançando nesse estudo também, a gente vai percebendo que a Bíblia, então ela fala de uma família real enviada para colonizar o mundo. E está além de ser uma prioridade de Deus, o fato da gente se preocupar somente com rituais. Isso é fruto da nossa religiosidade, né? É fruto de uma imaginação que está focada somente no terreno e no domínio das pessoas, né? É prioridade de Deus, na verdade, que a gente governe este planeta segundo, e eu estou falando planeta, para a gente entender como sendo um plano para essa terra mesmo, né? De modo que a gente governe segundo os princípios do reino celestial de Deus, tá? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso do que eu estou falando, como eu sempre falo, né? Tá com dúvida? Vai ler Gênesis. Lá em Gênesis a gente sempre acaba descobrindo o início dos principais temas aí que a gente vem estudando, né? Então, a primeira menção que a gente encontra sobre reino, sobre reinar, sobre governar, está clara aí em Gênesis 1, 26. Eu não sei as versões de vocês, mas estou usando uma versão aqui, que é a Nova Almeida. E disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se rastejam pela terra, né? Faço observações aí na palavra ser humano e também no tenha ele domínio. Então, quando a gente olha essa palavrinha, virdu, né, do tenha domínio, domine,
significa governar, ter domínio, subjugar, regrar. Essa expressão, ela, na verdade, ela tem como raiz o radar, né? Que a gente já conversou. Então, essa raiz, governar, ela confere autoridade, confere domínio. Então, essa expressão, humanidade, né, que eu grifei aí, dá para a gente a conotação de que esse é um mandato muito abrangente, ele não é específico para Adão e Eva, mas é para toda a raça humana. Isso também está de acordo com todo o relato da criação, porque quando o Senhor cria todas as coisas, ele cria, ele não faz menção a espécies específicas, né? Mas a grupos, né? Então, no primeiro relato da criação, ele fala sobre os animais que rastejam, os animais terrestres, os animais que vivem na água, os que voam. Então, é tudo abrangente. A humanidade também é abrangente, né? Ele não está fazendo distinção de gênero nem de espécies. Então, com isso, a gente percebe que a essência do ser humano é dominar o mundo, desde a sua gênese. E o primeiro presente que Deus dá para a humanidade foi um reino. Foi o que Deus nos deu, um reino. E essa tarefa, esse mandato inicial a respeito do reino, são o propósito primário e a motivação de Deus para cada um de nós. Eu gosto da expressão de John Wesley, quando fala que quando nós caímos, nós não perdemos tudo, a imagem ela se tornou uma imagem distorcida de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando o homem cai, a imagem fica distorcida, ou seja, alguns atributos divinos ainda estão em nós. E é possível perceber resquícios da criação no ser humano ainda hoje. Então, esse desejo, essa incumbência de dominar ainda continua em nós. Ainda está presente na humanidade. O reino de Deus, então, ele está nesse propósito inicial de domínio e o que passa a estabelecer para nós, então, um referencial dos nossos desejos e da nossa busca. Então, o reino é a chave para a gente encontrar satisfação, paz, uma vida coletiva que seja de forma harmônica, está quando nós encontramos o reino de Deus. Enquanto a gente não encontra o reino de Deus, nós criamos situações, nós criamos, então, religiões, nós criamos seitas em busca criamos relações em busca de colocar para fora esse grito que há dentro de nós de governarmos. Então, por isso, se há no ser humano uma necessidade de encontrar o seu propósito, a resposta é que Deus nos colocou nessa terra para reinarmos, para governarmos, para gerirmos esse planeta. E aí, então, o fracasso da humanidade no Éden, ele resultou na perda desse domínio, desse governo sobre a terra. E aí os seres humanos, eles deixaram de possuir o controle do reino, o dom divino, esse dom de poder, né? E com isso, a gente foi destituído. Perdemos esse controle, tá? Então, em resumo, o homem ele se afastou da graça divina e ele perde, então, esse reinado, esse reino, tá bom? Perguntas aqui, isso daqui é chave e é importante para eu prosseguir. Tranquilo, gente? Então, perceba que transferir a autoridade, essa é a essência de Deus, né? Então, Deus nos deu autoridade.
Deus conferiu autoridade ao povo de Israel, conferiu autoridade a Abraão, conferiu autoridade a Moisés, aos reis, a Jesus, seu filho. Toda autoridade me foi dada, né? Então, agora, o Senhor confere autoridade a nós também, tá? E aqui a gente pode conceituar que a pergunta que existe dentro de todos nós, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse mundo? Uma pergunta que todo ser humano, em um determinado momento da sua vida, se faz. Não importa a cultura, viu, gente? Quando a gente estuda antropologia, essa é uma pergunta que todas as culturas se fazem. Em todas as culturas ela está presente, né? Na verdade, essa pergunta ela surge de um anseio por um reino que se perdeu. Ela surge porque há um vazio dentro de nós. E quando o reino se perdeu, então nós também perdemos o referencial desse rei, né? Então, quando nós perdemos o poder de reinar sobre a terra, nós começamos a querer reinar sobre a única coisa que Deus não nos deu autoridade para reinarmos. Enquanto nos foi conferida autoridade para reinarmos sobre toda a criação, quando nós caímos, nós então pensamos em reinar uns sobre os outros. E isso foi a única coisa que Deus não nos conferiu autoridade. Você pode olhar que a gente tem autoridade para reinar sobre peixes, sobre aves, sobre animais, sobre répteis, os que andam, sobre todas as plantas do jardim, mas ele não conferiu autoridade. O homem dominará sobre outro homem, a mulher sobre o homem sobre a mulher, e a mulher sobre a mulher. Não existe isso na orientação de Deus. E aí onde entra Jesus, né? Jesus vem instaurar, então, esse reino que se perdeu. Ele veio trazer de volta este reino que a humanidade perdeu. Então, as pessoas normalmente entendem que a Bíblia, então, ele é um livro de regras, de religião, de ritos, né? E, na verdade, esse é um dos maiores motivos de erro, né, da maioria dos cristãos, que também não compreendem Jesus Cristo. Jesus, ele não veio falar sobre normas e regras, ele não veio falar sobre uma religião. Jesus, ele veio introduzir o reino novamente. Essa foi a principal prioridade dele. Essa foi uma incumbência celestial que Jesus recebeu. Então, ele veio, em primeiro lugar, para essa imagem aí, não endeusem, é um ator, né? Tem que deixar claro, não sei quem vai assistir, mas esse é o ator do The Chosen, né? Não sei quem está assistindo a segunda temporada, mas estou esperando liberarem toda a segunda temporada para eu assistir. Eu também. Porque senão eu vou ficar esperando toda semana, já viu sim, o ser ansioso, né, viu? Esse aí é o melhor Jesus, né, pastor, até agora. Você achou, Guarinha? O Guarinha tá esse aqui. cara é maravilhoso. Cheguei. Ele não tem zóio azul, né, meio moreninho. Ô, Guarinha, eu gosto muito daquele ator da Record, porque ele é novinho, né? Jesus tinha 30 anos, era um menino. Tá mais justo, né? Mas era bem acabado com o tempo, né? E a vida dura, né? Não devia ser não devia ter uma aparência muito jovial, assim, não. Segundo o texto profético, né? Não tinha aparência, não tinha beleza, não tinha formosura nele, né? Falar que meu Jesus é feio, a gente canta que ele é lindo. Sabe o que eu achei legal nesse ator? Ele passa um olhar que eu vejo Jesus ali. Ele olha com a ternura, um negócio assim que... Rapaz, eu choro todo o capítulo. Eita! Ele tá imitando meu cabelo aqui. Então, ele veio, em primeiro lugar, né? Ele veio para os judeus.
E a Bíblia deixa claro isso. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E por motivos óbvios, que a gente já estudou aí nessas últimas aulas, não vou retomar aqui. Se você perdeu as últimas aulas, faço votos aí que você, então, durante a semana, volte lá e assista as últimas aulas, né? Mas eles não receberam, né? Mas também não compreenderam porque tinham uma compreensão errada e equivocada do reino dos céus, né? E aí Jesus, ele foi taxado de filho de Beelzebul, ele foi taxado de rebelde, enganador, fanático, herege, chamaram ele de pervertido, só anda com prostituta, chamaram ele de beberrão, porque ele estava nas festas, deturpador dos ensinos de Moisés, da tradição judaica, do judaísmo. E aí, tanta coisa, né, gente, se a gente for ver. Então, como a gente já viu, o desejo de Deus, ao dar a lei para Moisés, não era estabelecer uma religião, mas era estabelecer uma nação, um povo, que o amasse sobre todas as coisas, e a gente viu isso na primeira parte do chamar Israel, e que servisse e honrasse ao Senhor. Por isso lhes entregou a Torá, segunda parte do chamar. Quem pode abrir para mim, por favor, 1 Pedro 2,9. Esse é um chamado ao judeu, mas que agora nós também, como gentios. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para o seu reino, né? E então, esses somos nós, essa família real, essa era a incumbência que estava sobre eles também, né? Então, ao viver e ao praticar a Torá, quando vissem Jesus, o conheceria. E pelo fato de a terem deturpado, é óbvio que também compreenderia Jesus Cristo como sendo uma deturpação de tudo aquilo que eles viviam, né? Então, é simples a gente compreender porque é que eles não conseguem perceber. Capítulo 4 de Mateus, a gente já leu esse texto, mas eu vou fazer questão de mencionar novamente. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Depois, a gente tem o texto de Mateus 5, verso 3, verso 10 e verso 19. No 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois nós temos no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 19, aquele, pois, que desrespeitaram um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, ou seja, a viver de forma errada e equivocada, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Nós temos um outro texto que a gente mencionou também, no capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. E aí, quando a gente vê o início, então, desse ministério de Jesus e dessa pregação de Jesus, a gente já começa a perceber aqueles 4 pilares que eu disse para vocês no início. Jesus está tentando colocar ordem dentro desse imaginário que as pessoas tinham a respeito do reino.
Porque o reino, na verdade, quem o merece é quem não tem nada a oferecer. Completamente o contrário daquilo que se pregava e que se vivia nesse período. Então, como essa pregação, e principalmente a pregação do jugo de Jesus, é algo mais leve no sentido de entrarmos no reino, por que então que os religiosos da época não aceitam, não entendem essa mensagem, né? Eu entendo, e aqui nós precisamos fazer essa meia-culpa, assim, né? Assim como os judeus erram ao acreditar que a lei é o balizador da religião deles, né? A gente também, como cristãos, nós erramos quando a gente acredita que Jesus veio instituir o cristianismo como uma religião. Tá? A gente não é muito diferente deles, não. Ainda mais o cristianismo que a gente vive hoje em dia. A gente não fala isso afirmando, mas a nossa prática, ela nos leva a essa conclusão, que a gente vive equivocado de quem é Jesus, né? E a gente vive equivocado de quem é Jesus, assim como o judeu tem uma concepção equivocada de Jesus, que acha que ele é um profeta, assim como os muçulmanos que acham que ele é um profeta falido, porque morreu, os hinduístas que acham que ele é um filósofo, um profeta que veio para nos trazer uma orientação divina, mas que morreu, como os budistas, como os ateus que acham que Jesus é só o fruto de um imaginário humano, como os gnósticos, como os humanistas, como os cientistas, os secularistas. Tem muito cristão que, ao interpretar Jesus e não conseguir entender a sua mensagem do reino, então a gente se coloca nessa mesma categoria. A gente tem um conceito de Jesus que não é o verdadeiro. Boa parte dos cristãos não entendem a missão e o legado deixado por Jesus a nós. A mensagem central de Jesus é trazer de volta o reino dos céus para a terra. E Jesus nos disse desde o início do seu ministério que essa necessidade primeira era apresentar o reino dos céus como uma solução para todos os dilemas do quadro de Picasso. Todos os dilemas que a gente vê todo dia nos nossos jornais. É só o reino de Deus que pode trazer calma aos nossos corações, ressignificado para a nossa vida, uma nova perspectiva de um olhar humano para a vida do outro, do próximo. E qual é o maior dos impedimentos para a gente compreender, então, essa mensagem? É uma palavra, a religiosidade, que é o que impregna esse ramo religioso que Jesus encontra, se depara, né? Fariseus, saduceus, escribas, anciãos, nem eles se entendem, criam diversos esquemas políticos aí no seu mundo aí, né? Nesse primeiro século, né? É tão complexo isso que tem 2 sumos sacerdotes nesse período. Eles estão tão divididos, eles estão cheios de si mesmos, né? Que tem uma forma de acreditar em Deus para cada partido. Até aqui, tranquilo? Então, vamos fazer uma comparação entre a religiosidade e o reino de Deus? Então, primeiro, a religiosidade deixa o ser humano preocupado até que ele, então, descobre o reino de Deus, tá?
Por que a religiosidade deixa o homem constantemente preocupado, né? Porque quem vive uma religiosidade entende que ele é produtor da sua salvação. Você precisa conferir salvação a você. Até que ele se depara com a mensagem de Jesus, a mensagem da nova aliança, a mensagem da graça, que nos dá a certificação para entrarmos nesse reino e vivermos com ele. Então, vive preocupado, porque normalmente eu fiz essa pergunta esses dias aí na igreja. Falei, quem aqui, se morrer agora, tem certeza de que vai para o céu? A meia dúzia levantou a mão. Porque vivem um esquema religioso e vivem preocupados. Porque entendem que o que fazem não é suficiente. É óbvio que não é. Por isso que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Alguém tem alguma coisa a dizer aqui? Tranquilo? Segundo, a religiosidade é o que o homem pratica, enquanto não descobre o reino de Deus, né? Tudo, então, o que faz pensando em uma recompensa. A religiosidade prepara o ser humano, para deixar a terra. O reino capacita a humanidade para dominar a terra. Então vamos pensar nisso de novo. A religiosidade, ela tem como objetivo preparar o homem para deixar a terra. E é exatamente por conta disso que a gente está vendo aí um monte de gente com medo de morrer. Né? Mas, na verdade, o reino nos capacita para dominarmos a terra, para que o máximo de pessoas estejam preparadas para a vinda de Jesus. Um outro foco aí, que eu acho que é importante a gente entender, que a religiosidade, ela tem como foco o céu. O reino tem como foco a terra. As pessoas querem ir para o céu. E Jesus estava preocupado com as pessoas que estavam em volta dele. Era o próximo. A mensagem do reino focava quem estava aqui. Eu preciso conferir. Porque se eu estou preocupado com o céu, a religiosidade, eu vou te levar para o céu. É muito particular. A mensagem do reino, focar na terra, o que o meu irmão está necessitado, o que ele está precisando. Ele fala de partilha. Ele não fala de acúmulo para si, mas ele fala de algo que é partilhado, distribuído. Tá? Depois, todos esses assuntos a gente vai destrinchar mais para frente, tá? A religiosidade, ela consiste em ensinar o homem a buscar Deus, né? O reino tem como base um Deus que se aproxima de nós, que veio até nós. E aqui, isso é muito importante também para a nossa vivência do reino de Deus, né? Então, buscar a Deus para conferir poder e autoridade a mim. Quando, na verdade, ele vem até mim. Quando ele vem até mim, eu passo a descobrir a minha pequenez. Eu não tenho capacidade de ir até ele. Tá, mas e o texto que fala, buscar enquanto se pode achar, né? É um outro tipo de busca. Não é uma busca para eu ser. É para que ele seja em mim. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Sobre esvaziamento, né? Então, a religiosidade, ela tenta escapar desse mundo. O reino causa impacto, influência nesse mundo e o transforma. A religiosidade quer levar a terra para o céu. O reino
deseja trazer o céu para a terra. E é nesse contrassenso que a mensagem de Jesus acontece. Enquanto escribas, fariseus, sacerdotes, eles estão buscando todas essas coisas, Jesus vem com um discurso completamente contrário a tudo isso. E nós, muitas vezes, ainda nos nossos dias, com toda a informação que a gente tem, todos os recursos, nossas práticas ainda, muitas vezes, nos levam... mas pastor, você não pode generalizar. Lógico que eu vou generalizar. Porque quem não gosta de generalizar também não entendeu o reino. Porque eu é todos. Eu não vivo para mim, a gente vive para o todo. Né? Eu não vou adiantar minha pregação de hoje à noite, né? Mas, assim, vendo as manifestações, né, sobre a morte de um bandido, dos crentes se manifestando, celebrando a morte de um assassino, de um bandido, né? A forma como a gente trata, né? Bandido bom, bandido morto. Rapaz, a gente tem que rever nosso cristianismo. Né? A gente tem que rever isso. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Isso é que a palavra nos ensina. E, ao mesmo tempo, ele diz que ele tem prazer na morte de um dos seus filhos. Então, espera lá. Tem coisas... nossas vidas estão completamente... Nossos conceitos estão equivocados. Então, a gente não está muito distante dessa realidade que Jesus enfrenta nos seus dias. E aí, uma coisa que eu me pergunto é onde nós nos perdemos, né? Então, talvez seja por causa dessas incoerências que Jesus ele se dirigiu para os líderes religiosos com tanta veemência, e talvez para nós não é muito diferente nos nossos dias, né? Abre para mim aí, por gentileza, mas Dário, abre aí para a gente então, Mateus 23, de 13 a 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, mas, quando conseguis conquistá-lo, vós o tornais 2 vezes mais digno da geena do que vós. Ai de vós, até aí. Geena, rapaz, que versão é essa sua, Varão? É a Jerusalém. Meu Deus, rapaz, ia precisar de um dicionário aí. Mas talvez a Geena é filho do inferno, né? Mas, o Tomaso, olha os colchetes que a gente conversou semana passada. Né? Olha o acréscimo aqui, né? Então, o que está acontecendo aqui? Né? Ai de vocês, escribas e fariseus. Esse é um grito essa é uma expressão fúnebre, de luto, né? Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, não deixam ninguém entrar. Aí o que eles fazem? Criam um prosélito, ou seja, um novo judeu. Ensinam tudo errado para o judeu. Esse começa a reproduzir ensinamento errado. E quando esse reproduz ensinamento errado, ele está formando um religioso, ele não está formando um filho de Deus. E um religioso não é nada mais, nada menos do que um filho do inferno. Briga comigo, não. Briga com Jesus. E está dizendo que é pior. Por quê? Porque tem um princípio celestial aí, né? Não existe a expressão de que os filhos são como flechas, ou seja, os filhos vão mais longe que a gente. Jesus, ele disse assim, as suas obras serão maiores do que as minhas.
Então, há um princípio de que os nossos filhos sejam melhores do que nós. O discípulo, ele será melhor do que o seu mestre. Aí aqui, o discípulo de um escriba, de um fariseu, quando ele é feito, ele se aprimora, ele se torna pior agora do que o ensinou. Melhor no sentido de quem está vendo o produto feito, mas na ótica do reino ele é pior, porque é mais difícil, então, de desfazer todo esse ensinamento equivocado, errado que ele recebeu, né? Perguntas, colocações? Só uma observação, é que na Bíblia de Jerusalém, o que está em colchetes, ele é suprimido e é só colocado como observação. Isso aí. Por quê? Porque quando a gente tem os fragmentos, então você tem então o fragmento A, B, C, D, aí no E você encontrou esse, mas ele não tem nos outros. Então há uma menção. Aconteceu um fragmento ou 2 fragmentos, depende, que havia essa inserção. Então, por isso que fica entre colchetes na sua Bíblia, tá? Isso invalida? Não invalida, não. Porque essa expressão, ela também está inserida em um outro texto, em um outro evangelho. Por exemplo, quando Jesus, lá em Lucas, está falando sobre a viúva pobre, aí a viúva, ela vai lá e coloca uma moedinha, exemplo, estou transliterando, trazendo para a nossa realidade. Ela coloca uma moedinha de 1 centavo no gasofilácio, Jesus observando, falou assim, ela entregou mais do que todo mundo aqui, porque ela entregou tudo que tinha, né? Então, existe essa mesma frase ali no Evangelho de Lucas, mas aí, num determinado manuscrito sobre Mateus, né, do Evangelho de Mateus, havia a inserção disso também aqui. Então, isso não é um problema, porque a gente consegue encontrar essa mesma expressão em outro evangelho, tá bom? Em outra fonte, que é como a gente fala. Pastor, antes de você prosseguir, prossiga. Como é que pode um religioso, se ele crê realmente em Deus, praticar tal barbaridade como na época, de enganar as pessoas? Porque elas sabem que é falta de temor, ou elas realmente acreditam que estão certas, falta de ensinamento, porque não tem como compreender, né? Tem, Guarinha, a gente vive isso hoje em dia. Tá cheio disso hoje em dia. Tomaso, fala aí, Tomaso. Só mais perto, mais perto da nossa realidade do que só bíblica, né, Tomás? Isso, não é só naquela época. É uma coisa que persistiu aos tempos e nunca vai terminar. As pessoas creem em Deus, porque não tem como, é louco. Tem, Guarinha. Creem no seu Deus, no Deus à sua forma. Por isso que é religiosidade, entendeu? Naquela época, eles mataram o evangelho, que era Cristo, para assegurar a religião. Porque o evangelho não trazia nenhum benefício para ele, mas a religião traz. Então, o controle sobre o povo que eles exerciam antes e que exercem hoje, traz os benefícios para eles. Então, eles transformam o evangelho numa religião e fundam um clube gospel, que você precisa se associar para pagar a sua mensalidade para que a vida deles seja comprar fazendas, gado, para que eles possam viver o melhor dessa terra, e o povo aplaudindo de pé a doutrina de demônios desses falsos profetas. Você não consegue entender que eles estão longe de Deus? Isso que me intriga. Será que eles conseguem ver isso? Conseguem. Ou será que estão totalmente cegos? Não, eles escolheram Mamon de vez de Jesus.
Eles construíram um castelo de Mamon em seus corações. E quem dita a vida deles é Mamon, não é mais Jesus. Então, eles usam a religião para que se beneficiem a eles e aos seus. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles apenas escolheram servir a Mamon e não a Jesus. Esse não é um engano da parte deles, como eles... E aqui, eu não estou falando de judeu, não, estou falando de cristão. Tomás não está falando de judeu aqui, não, hein? Porque ele está falando de cristãos. Seitas e heresias cristãs. É disso que a gente está falando aqui. Né? Então, e isso é uma distorção tão grande, e é uma escolha, viu, Guarim? Não tem ninguém que está enganado, sabe por quê? Porque eles usam o mesmo livro que nós usamos. Por isso que eu tô falando. Eles só resolveram fazer uma interpretação que esteja de acordo com os seus interesses. É isso aí. Tá? Tão corajoso. A falta de temor é tão grande, Guarim, e isso está tão presente, inclusive, Jesus nos disse disso. Ele falou, Jesus, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome fizemos curas, sinais, prodígios e maravilhas. Jesus, vocês fizeram em meu nome, mas eu não conheço vocês. Há um grande problema, viu, Guarim? E eu vou usar como problema, desculpa personificar aqui no Guarinha, né? Mas a pergunta veio dele, né? E eu acho muito pertinente para nós. Mas quando a gente recebe algo de Deus, Deus não nos toma até o momento oportuno. E ele não nos toma, ele nos pede conta. Se você for olhar a parábola dos talentos, então ele deu 5 talentos para um, deu 3 para outro, deu 1 para outro. Então, num determinado momento, ele vai pedir conta. Ele não vem no meio e fala assim, vem cá, por que você está enterrando esse negócio, rapaz? Não. O que você vai fazer do talento que Deus te deu, isso é algo que está claro. O talento que ele me deu, eu vou devolver a ele. Então, Espírito Santo, como eu devo usar isso? Muito claro isso para a gente. Outra coisa, eu falo assim, é meu, eu faço do que eu quiser com ele. Um dia todo mundo vai prestar conta daquilo que recebeu. E não adianta você falar para ele assim, nós abrimos 5.000 igrejas. Ele falou assim, mas o que eu tinha para você era outra coisa. Não era 5.000 igrejas, mas era 5 bilhões de vidas. Não era 5.000 igrejas. São coisas completamente distintas. Ah, mas através da igreja que a gente... Não. Pode ser por intermédio da igreja. E a igreja não é a igreja instituída, né? A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja que tem nome. Né? A igreja de Jesus Cristo somos nós. É o povo de Deus que entendeu sua mensagem, cumpre sua missão. E aí nós podemos nos reunir num lugar para celebrar, para vivermos uma fé comunitária. Isso é uma coisa. Né? Como expressão do reino instituído em nós. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, falar do reino, e uma coisa que eu tenho dito nas últimas terças-feiras, consiste na transformação de um entendimento sobre a vida, sobre nós mesmos. Então, o reino não está a meu serviço, eu estou a serviço do reino. Assim como Cristo estava a serviço do reino. Entende? O reino de Deus não é um projeto de vida para mim, mas é um projeto de vida que Deus escolheu para mim. São coisas completamente distintas. Tá? A falta de temor, porque ela surge
porque eu acabo vendo que Deus não parou de se manifestar. Se você ouviu o meu testemunho, Guarinha, você vai perceber que uma das coisas que me fazia entender que eu estava certo era o fato de eu chegar na igreja e as irmãs dizendo que fluía comigo lá. Só que não sou eu, é ele. Eu fui numa igreja e depois anos se passaram, né? E eu via lá, eu vi libertação, eu vi um monte de coisa. Mas o pastor estava em adultério. O fato dele estar em adultério não impediu de Deus manifestar na vida das pessoas. O que acontece é que as pessoas estão enraizadas na doutrina do Antigo Testamento, que acreditava Deus só vem onde tudo está certo. E não, hoje ele tem acesso a tudo, porque tudo é dele. É isso que a gente precisa entender. Isso precisa fazer com que a gente bote a nossa barba de molho, porque não é o fato de Deus se manifestar que eu sou o canal de ligação entre o povo e Deus. Não é isso. Essa é uma mentalidade do Antigo Testamento. O sumo sacerdote agora é ele, não sou eu, mas é o meu Jesus. E ele fez uma apresentação de um sacrifício pleno e satisfatório para Deus. E isso faz com que Deus tenha livre acesso a todas as pessoas. Essa é uma coisa. Agora, tem muita gente aí que... E aí, entendem? Porque talvez o maior perigo é alguém que se dispõe para estar onde eu estou, onde o pastor Felipe está. O maior risco é estar na posição que nós estamos. Porque nós somos os que mais servem no reino. E isso, para nós, faz com que a gente tenha um telhado de vidro. É muito perigoso isso. Só que essa obrigação não é só minha, não, meu irmão. É de cada um de vocês. É cada um dos cristãos. Só que o esquema religioso acaba canalizando para um só. Então, o pastor é o sumo sacerdote da igreja. Ninguém precisa orar. Quem tem que orar é o pastor. Eu não posso ir em nome dos irmãos fazer uma visita. Quem tem que ir é o pastor. Se o pastor não for, não vale. Entendeu? Então, parece que as pessoas acabam gritando por esse esquema religioso, de modo que ele se perpetue. E nós precisamos aprender a ter autonomia no Senhor. Né? O que o Senhor está pedindo para você fazer? O que ele está te direcionando? Quem é o pastor? Quem é a pastora? Né? Aqui. Né? É alguém que tem o telefone vermelho com Deus? Não, é um irmão. É uma irmã. Que está aqui para servir mais. Para caminhar. Por isso que eu não posso obrigar ninguém a caminhar comigo. Por isso que eu não posso obrigar ninguém a viver comigo. Porque Deus tem acesso a todo mundo. E se amanhã ou depois ele falar para você que você tem que fazer algo que está além de mim, além do que eu posso fazer, daquilo que ele delegou para eu fazer, você vai fazer. Não sou eu que vou limitar, não sou eu que vou atrapalhar o ir e vir. Todo mundo é livre. A palavra diz que e Paulo diz isso, né? Tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Mas até aí, quem é o pastor? É alguém, talvez, que por servir mais, pode dar uma orientação. Mas ontem mesmo, eu fui consultado de algo e eu falei assim, eu não sei. Nós vamos orar. Por quê? Porque quem é que vai nos orientar é o Espírito Santo. Nós vamos orar, e aí em comunidade que se ora, em comunidade que o Espírito se manifesta. Lembra do texto que eu trabalhei com vocês no dia de Pentecostes? Né? O Espírito Santo dizendo para a comunidade separar
Barnabé e Saulo. Então, a comunidade orou. Foi a comunidade que os enviou. O Espírito falou na comunhão. Falou no corpo. Falou na igreja. Isso é que é igreja. Isso que é igreja. Agora, se a gente não consegue se entender, vai fazer que tipo de missão? Esse é um outro ponto que precisa ser pensado. Se a gente que se conhece não se entende, é um outro engano. Mateus 15, de 1 a 6. Mateus 15, de 1 a 6. Diz assim: Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Transgridem a tradição dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: porque também vocês transgridem o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao pai ou à mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar o seu pai ou a sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então, agora vou rasgar, tá bom? Ele está dizendo assim: vocês estão preocupados se ele está entrando no templo pela porta da frente, não pela lateral? Eu estou dizendo em tempos normais. Hoje a gente faz isso por conta da checagem que a gente precisa fazer, né? Você está dizendo que a pessoa... por que seus discípulos estão subindo no altar? No altar não pode subir, é só o pastor, né? Aí eu estou trazendo para a nossa realidade, tá? Porque... aí ele fala assim: peraí, isso está na Bíblia? Isso está na lei de vocês? Não, não está na lei. Então, por que vocês transgridem a lei? Quando você fala assim, traga o seu dízimo aqui, seja fiel no seu dízimo, e teu pai está passando fome, e aí sua mãe está passando fome, você fala: eu não posso te ajudar porque eu tenho que dizimar, porque é o meu compromisso com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui para eles. E aí você está deixando de cumprir uma lei primeira. E aqui, eu tô sem medo de dizer isso aqui para vocês, porque aí você chega para mim e fala assim para mim: mas pastor Eduardo, nós temos que ser fiel no dízimo. Eu estou sendo, eu estou sendo. Sabe por quê? Porque eu entendo que eu não tenho que dar só o meu dízimo, eu dou tudo para ele. Tudo que é meu é dele. Então, se esse mês eu sentir no meu coração que eu tenho que dar R$3.000, eu dou R$3.000. Se eu sentir que eu tenho que dar só o meu dízimo, 900, ou 800, ou 600, eu dou só 600. Porque tudo é dele. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Meu Deus do céu. Nós fazemos tradição para tudo, gente. É terrível. Aí você gasta os seus 90%. Aí depois que você gastou todos os seus 90%, porque você é um desequilibrado financeiramente, aí os 10% que você se comprometeu com Deus em dar, você vai ajudar os outros. Fora. Sem comprometimento nenhum com sua comunidade. É uma outra coisa que você tem que pôr na balança. Então, esse desequilíbrio, essa falta de compromisso, é o que está sendo colocado em xeque aqui. Falta de compromisso por conta de uma prioridade pessoal. É o que está sendo colocado em xeque aqui. Jesus está tentando responder essa sua pergunta, Guarinha, para o povo da época dele. Vocês não têm temor nenhum, sabe por quê? Porque vocês são tão egocêntricos, vocês estão tão centrados em vocês, que vocês estão olhando para os outros, tendo como base a tradição que vocês criaram,
e vocês não estão conseguindo enxergar que vocês estão mais perdidos do que quem vocês estão condenando. Tem um outro texto, no capítulo 5 de Mateus, lá no verso de número 20, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, o referencial não é escriba e fariseu. O escriba e o fariseu eram as referências daquela sociedade para ter vida com Deus. Aqui, Jesus está tirando eles de referência. Ou seja, eles aqui, no discurso de Jesus, é contra a referência. Ou seja, é como não ser. Como não ser. Mateus 20, fala, Guarinha, perdão. É impressionante que na medida que vai ficando mais leve entendendo o reino, na proporção, o senso de responsabilidade vai subindo. Que a gente é cordeiro de Deus, né? E quando a gente entende tudo isso, rapaz, muda tudo. Exatamente, Guarinha. E aqui eu já estou caminhando aí para os finalmente, tá? Mateus 21, 31b. Lá, a partir do 23, Jesus ele está no templo, e aí se aproximam dele alguns sacerdotes, né, e anciãos. E aí eles perguntam para Jesus, com que autoridade você ensina essas coisas? Né? Quem te deu essa autoridade? Aí Jesus começa a contar as parábolas para eles lá. E aí, lá no finalzinho do 31, na parte B, ele fala assim, então, Jesus disse, em verdade, lhes digo que os publicanos e as prostitutas, olha que sério isso, estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque está tendo conversão, está tendo arrependimento, está tendo mudança de vida. Porque o reino, quando entra, ele permite isso. E vou dizer de novo, não é um esforço nosso, mas é uma ação que o Espírito vai fazendo em nós. Então, a gente vê nesses trechos aqui que a religiosidade, ele é um grande obstáculo para o reino de Deus. Que não seja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Perguntas, esclarecimentos, dúvidas e discordâncias. Ninguém fala mais aqui, todo mundo. Amém, então, gente. Semana que vem a gente continua falando um pouquinho mais e aprofundando um pouco mais sobre o reino de Deus na pregação de Jesus e o que ele vai instituindo agora como preceitos dessa sociedade celestial. Amém? Ana Márcia, você pode orar por nós, aproveitando que você está com o microfone aberto? Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esse tempo, Senhor, na Tua presença, agora estudando a Tua palavra, Senhor, convivendo com os nossos irmãos, com nossos pastores. Obrigado por esse tempo, Senhor. O Espírito Santo fala no nosso coração, fala na nossa alma, no nosso espírito, seja nosso orientador em tudo aquilo que ouvimos, aprendemos. E, Senhor, que esse seja um tempo de prática, Senhor, de praticarmos aquilo que aprendemos contigo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor tem nos inspirado para participar desse tempo aqui com o Senhor, Pai. Guarda as nossas vidas, guarda-nos durante esse dia, nos dá alegria, nos dá um tempo com a nossa família, Senhor, e que seja um tempo de alegria também com a nossa família espiritual hoje no culto, Senhor, seja lá na igreja, seja nos nossos lares, onde também é a Tua casa, onde também nós fazemos dos nossos lares a Tua casa, a Tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo, por cada um dos irmãos que está aqui conosco hoje, cuida das nossas famílias, agradecemos por tudo, Pai, sempre em nome de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Amém. Amém, gente.